Correio TV Debate, nosso assunto é política. Vamos falar sobre eleições 2016, quando escolheremos prefeito, vice-prefeito e, no caso de Uberlândia, 27 vereadores. E para conversar sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à política, eu converso a partir de agora com o cientista político, professor da Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho, e com o Rick Paranhos, jornalista, apresentador do programa Política Cruzada da TV Paranaíba, afiliada da Rede Record, que vai ao ar aos domingos às 7h55, é isso? Exatamente. 7h55 aos domingos. Fidedigno, não sei por que Na dos TV 55, Paranaíba. mas né? Isso que é gostar de política, né? Isso que Começar o domingo... Domingo já ouvindo o Rick. Esse é um cidadão, né? Isso é um mal necessário. Esse que é um cidadão. Cada vez mais necessário, diga-se de passagem. Diga-se. Mas eu quero começar a nossa conversa aqui sobre uma crise que é financeira, mas que tem tomado proporções também políticas, que é a crise do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Há alguns dias, a direção do hospital anunciou que o hospital seria fechado. Foi vendido que ele pararia as atividades, o que não era literalmente... Não era verdade absoluta. É verdade, porque no dia seguinte a esse anúncio, os atendimentos emergenciais estavam acontecendo, até porque não tem outro lugar para acontecer, né? Onde você vai fazer cirurgia de cabeça? Aqui ou você que tomou um tiro, né? Então, assim, e interessante que, até escrevi sobre isso na coluna Frente e Verso do jornal Correio de Uberlândia, que o anúncio que foi feito há poucos dias foi praticamente o mesmo que foi feito em 26 de janeiro desse ano, só que agora com uma ênfase maior. E aí, o que eu abordei na minha coluna, Rick, é que a crise do HC, ninguém tem dúvida de que ela é verdadeira, é seríssima e não é de agora, já vem de anos. Agora, o que parece também é que ela está, em boa medida, contaminada com as eleições municipais para prefeito e principalmente com as eleições dentro da própria UF para reitor, né, e para reitores, que vai acontecer em setembro. Dá para dizer isso mesmo ou não? Dá para dizer claramente isso que você está colocando, inclusive para temperar isso, eu conversei com o prefeito essa semana, o doutor Elmiro não vai ser candidato à reeleição, né? Do grupo dele, eu acho que é o ex-reitor Arquimedes. O Arquimedes, exatamente. Então, está abrindo mão para o Arquimedes. São 4 candidatos, São né? 4. Eu não me lembro o nome de todos agora, mas 3 deles são realmente novos que me parece que nunca se candidataram. Um dele foi várias vezes, né? Umas 2 ou 3 vezes. Foi... Valber, né? Valber. E todos os outros 3 são oposição à atual gestão, imagino. Então, só o Arquimedes vai enfrentar a rejeição PT nacional. Né? Aí é que tá, o professor já pegou pela ótica da conversa. E eu temperaria tudo isso dizendo que o reflexo dessa mudança do sai Dilma e entra Temer também está temperado com essa história toda, né? Vejamos. Vamos começar pelo recurso que foi liberado essa semana, 9 milhões e 400 mil reais. Esse recurso era prometido desde o início do ano. Não foi algo que foi liberado porque o deputado Odelmo foi lá e pediu para liberar. Não, ele marcou a audiência, ele teve grande participação em colocar de um lado a direção do hospital, do outro lado o ministro, porque aí a cobrança é olho no olho, não tem que enrolar. Então, ele participou nesse sentido. Mas esse dinheiro já estava previsto para ser liberado desde o início do ano, que é do REUF. O que é isso? É diferente de custeio de atendimento. REUF é dinheiro para ser investido em estrutura, melhoramento, compra de equipamento, manutenção, que o hospital também precisa, né? Quer dizer que o problema estrutural de custeio não será resolvido com esse dinheiro. Meu entendimento. Eu até comentei isso no meu espaço de comentário político do Jornal Paranaíba essa semana. Esse dinheiro vai resolver, em parte, a crise? Pode, mas não toda. Porque se é verba carimbada com um registro específico, ela não pode ser mudada de rubrica desta para aquela, né? Então, ainda necessitará de dinheiro para essa manutenção. Outros 9 milhões foram enviados também no início do mês, quando a crise foi anunciada pela direção, e aí sim esse dinheiro é do custeio diário. Então, se juntarmos as duas rubricas, é bem possível que isso dê um fôlego para o HC um período. Entra nessa questão a briga que está com o município, porque essa mesma briga, você se lembra, houve também no governo Odelmo, né? O Odelmo bateu boca com o hoje aliado dele, Alfredo Júlio, que era o reitor da época, né? Então, de um lado o reitor reclamava, de cá o Odelmo também reclamava. Hoje está do mesmo jeito. E é bom lembrar por que essa briga, essa disputa entre prefeitura e universidade, né?
é porque a gestão do SUS é de responsabilidade da prefeitura, ou Total, seja, do prefeito. pleno. O dinheiro chega pela prefeitura e aí é distribuído. Hoje nem mais chega pela prefeitura. Já está tão carimbado que o próprio Ministério da Saúde deposita direto para o HC. Não vai mais para a prefeitura e vem para cá. Mas tem uma pactuação. Tem, Aconteceu mesmo feita. com o Zaire e o Arquimedes. Exatamente. Então tem isso. Agora, o que é o dodó e a ferida dessa história, César? Imagina o seguinte, nós dois fazemos um contrato. Eu digo, César, eu vou escrever 60 reportagens por mês para você. Você vai me pagar 20 mil reais por elas. Ok, está estabelecido um contrato. Eu né? quero escrever isso. Aí o que acontece? Todo mês você deposita os 20 mil reais, mas nem sempre as 60 reportagens chegam para você. E você começa a me cobrar por isso. É isso que o prefeito tem alegado? O prefeito tem alegado. Não só esse, o anterior também. O que o HC não cumpre com a está meta, acordado. com aquilo que está acordado. X mil cirurgias por mês. Mas o HC fala que tem que faz até mais, né? E o HC também fala que o governo federal deixou de repassar 25 milhões. É isso que teria. Sim, mas aí a culpa não é do município, pelo que está pactuado aqui. A culpa é entre hospital e governo federal. Mas o dinheiro que viabiliza esses atendimentos é o mesmo. Não necessariamente. Você tem o pacto feito com o município, que são 115 milhões de reais, e você tem o adicional que é mandado direto para a FAEPO administrar a parte que a FAEPO toca. Qual é? A contratação de funcionários pelo regime seletista e custeio de medicamento, material de trabalho, material cirúrgico, essa Você tem parte. um valor que sai da prefeitura, vai para o HC e não é utilizado, não cumpre o que foi acordado? 115 milhões de reais é o que a prefeitura passa por ano. O que a prefeitura ano. está dizendo é que... E não falta esse recurso? Não falta. Está rigorosamente em dia até esse momento. E o que a prefeitura está dizendo é que o HC não tem cumprido... Tem uma meta de cirurgia e tal. E aí a prefeitura alega que o HC não bate essa meta. E aí não é só com a prefeitura de Uberlândia, não. É com o consórcio O dos municípios. HC pega o recurso e não cumpre. E não cumpre. Aí vem uma alegação agora de que tem gente que entra pela porta do fundo, pela porta lateral, o médico atende lá no centro e manda o paciente. Essa coisa vai ter que ser aberta agora para... Que também não é de hoje, né? Essa coisa de entrar por então, outros caminhos na medicina. São acusações mútuas, né? De um lado e de outro. Inclusive a prefeitura, o prefeito, quer uma investigação, uma auditoria na FAEPO, né? Não cabe uma intervenção se o dinheiro é federal? Eu fiz um levantamento, professor, e disseram o seguinte, uma intervenção poderia ocorrer levando, mas ao mesmo tempo levaria ao descredenciamento do Hospital do SUS. Então, deixaria o hospital à deriva. Quem é que vai custear se o SUS vai descredenciar e parar de mandar o dinheiro? Então, isso assim, são teses, tá? Isso não é verdade absoluta. Então, fica orbitando... E esse recurso poderia ser tirado do HC e pôr no Hospital Municipal? Mas o Hospital Municipal não tem estrutura. Tá, agora eu quero voltar aqui, professor, na questão política. Né, a explanação do Rick ajudou a entender um pouco essa questão da briga entre a prefeitura e o HC da UFA, mas tem o que tem, na opinião do senhor, de política eleitoral mesmo? Eleição para prefeito em outubro e eleição para reitor em setembro. Isso está misturado ou não? É só uma questão de recursos e dificuldades financeiras? Nós vamos discutir daqui a pouco a questão também do financiamento de campanha. Então, como quem tem e quem não tem recurso, então qualquer que seja o assunto que me coloque no meio de um debate que estão todos assistindo, no caso a saúde, as pesquisas devem mostrar que a maior demanda em cima da prefeitura é a saúde, então o uso da prefeitura da questão da saúde já é em função de responder aquela pesquisa que em 10 pontos ele tirou 3. Então, ele está enfrentando, ele está usando aquela pesquisa que ele é rejeitado em todos os sentidos e fazendo essa retórica, esse discurso em termos de campanha, né, de se mostrar, né, durante a campanha. Agora, tem um elemento que você falou no seu artigo de domingo muito bem, que nós não exploramos aqui, que vocês têm capacidade, que é a questão da caixa, você chamou de caixa preta da fundação. Aí da FAEPO. É da FAEPO. Então, veja, aí a FAEPO entra em toda a discussão sobre a corrupção que está no centro das eleições esse ano, que é a Lava Jato, que é financiamento de campanha e tudo mais. Então, esses recursos, ao longo do tempo, as fundações dentro do Estado, não separa público e privado, e a não existência de mecanismos de controle sobre o recurso público, encaixa na discussão dos financiamentos de campanha, na gestão da administração e tal. E por que a prefeitura, só no período eleitoral, ela vem cobrar esse contrato
ao longo, desde o primeiro mês, ela não administrou e não controlou os recursos do SUS no funcionamento do hospital? Por que aparece agora e não apareceu no primeiro mês, que já que ele assumiu com responsabilidade pública, ele não fez bom uso dos recursos do SUS, controlando já que a prefeitura, como vocês disseram, né? Eu consegui a resposta para isso que o senhor perguntou, porque foi a mesma coisa. Eu perguntei ao prefeito numa conversa informal, prefeito, mas o que impede? Não, primeiro que eram aliados, né? Você tem o reitor Elmiro lá aliado ao prefeito Gilmar, teoricamente, né? Então, com aliados você não trata com regime de guerra, você vai pela negociação, pela conversa e tal. E outra, a Dilma estava no centro da discussão, então ele protegia a Dilma o tempo todo. Por quê? Porque criticar... O governo federal é que não estava repassando o recurso. Exatamente. Como está até hoje. A Dilma não passou e o Temer começou a liberar algo agora a conta-gotas daquilo que há muito já se deve, né? Então, agora não, agora ele é flanco atirador. Por quê? Porque de uma hora para outra ele vira responsável pelos recursos públicos. Então, isso é a análise que a gente está fazendo aqui. O argumento que ele me deu foi esse, mas eu também preciso fazer a outra leitura. E aí serve para os dois lados. Assim como o município, num primeiro momento, me interessava esse conflito, por ser aliado, e, ao mesmo tempo, a direção do HC também não tinha dado o grito da independência, na altura, né? que deu, porque, e aí de novo tem essa questão da proximidade com a eleição. Mas eu tenho que chamar o primeiro intervalo. Na sequência a gente vai falar um pouco agora especificamente sobre as eleições municipais e entrar um pouco nessa questão de como, né, depois dessa história toda de Lava Jato e proibição de doação por parte de empresas, como é que essa campanha será financiada? O que deve mudar depois do intervalo? Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre política. Nossos convidados, o cientista político João Batista Domingues Filho e o jornalista Rick Paranhos, da TV Paranaíba Rede Record, apresentador do programa Política Cruzada. Ô Rick, como é que vai, o que você acha que vai mudar do ponto de vista da campanha municipal esse ano, né? Nós vamos eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. No que se refere ao financiamento das campanhas, na medida em que fica proibido a doação por parte de empresas, o que sempre foi a maior parte do recurso. O que você já está esperando aí de mudança que deve acontecer? César, deixa eu só voltar numa questão aqui rapidinho da anterior. A gente falou que num dado momento do governo passado, Odelmo e HC estiveram em lados contrários, né? E agora os dois estão do mesmo lado. Olha que interessante isso. Por quê? Porque há um interesse lógico de ajuntamento de forças visando a eleição. Num primeiro momento, há um interesse em cuidar da saúde, não se nega isso, mas há também um interesse político. Juntar os dois com vistas à eleição. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. Eu estou dizendo que há o interesse, então não se nega isso. Agora vamos falar sobre essa campanha. Nós ainda precisamos sentir isso. O que é fato que não se pode doar, mais empresa não pode colaborar, é fato, está posto. Mas quem garante que essas empresas não vão passar esse dinheiro por baixo do plano? Quem garante? Você está falando Caixa 2. Caixa 2. Caixa 2 sempre existiu, né? Deve continuar existindo. Mas agora não fica mais difícil, professor? Eu quero aproveitar... Mais arriscado? O empresário não fica assim, tipo, eu não quero ver meu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo, como é o caso da Mas eu ainda quero Jato. Continuar concorrendo à licitação que eu estou explorando. Então, uma coisa quero continuar outra. Influenciando na eleição, que isso é até legítimo quando não é feito com dinheiro público ou quando não há um abuso do poder econômico. Mas agora assim, quase sempre o dinheiro é público, certo? Quase sempre. A conta depois ela é paga, né? Agora veja,
aproveitando vocês que são comentaristas, né, competentes aí sobre a política local e nacional, para vocês até eu quero debater com vocês. Quem que é o chefe da quadrilha? A fonte da corrupção no Brasil, do funcionamento do Estado, são as disputas pelas obras. Então, chamar o Lula e o PT de chefe da quadrilha é falso. O chefe da quadrilha é quem tem recurso para comprar político, compra partido. Então, a Lava Jato vem mostrando que todos os grandes doadores, as grandes construtoras, doaram para todos. Doaram para todos por quê? Para poder ter um mercado que eles compram os políticos. Independente de quem ganhar, para disputar as obras. Então, o chefe é quem tem recurso. Então, os chefes são os doadores de campanha. Os chefes são todos que estão sendo pegos na Lava Jato. Os partidos se beneficiam. Eles vendem, aumentam ou diminuem o preço que os doadores podem comprar ou não. Quanto às eleições, nós vamos ter aí, dado a proibição de doação de empresas, nós vamos ter uma criatividade aí, vamos gerar todo o sistema, quando cria uma regra, cria uma criatividade que a própria regra não percebeu para poder manter a doação de campanha. Então vai ter uma criatividade financeira para manter o que vocês estão chamando de caixa 2. Agora, veja, e qual que é a maior fonte, que é a maior dependência, que é mais caro na campanha? É tempo de TV. Então, os partidos têm como moeda de troca com os financiadores é o tempo de televisão. Por isso que as coligações, os partidos nas coligações, primeiro colocou limitação, depois o Supremo mudou. Então, veja, ganha muito mais recurso fora com a questão dos custos do tempo de televisão. Então, cada partido, o que eles vendem, o que eles recebem? Tempo de TV. Então, e qual que é o modelo? É o mesmo padrão que funciona na eleição dos governadores. Vocês podem ver, a fragmentação partidária nas eleições de governador é a maior. Em torno de 15 partidos participa das coligações para governador e se repete no plano nacional. Então, veja, esse é o mecanismo que nós reproduzimos com o final de doação das empresas e também com a questão do fundo partidário. Quem aumentou o fundo partidário? PSDB. Por que aumentou? Porque só tem recurso quem está no governo. Aí o PSDB ficou com medo de não ter recurso, aumentou o fundo partidário. E nós estamos, nesse momento, dando mais poder de recurso. Quem tem mandato, quem tem ou já aprovou, quem fez caixa em governo com a aprovação das obras, vai ter recurso. Os demais vão ter criatividade, né, de doação para burlar a questão de como é que as empresas não podem mais doar. E nós temos ainda a questão que a lei permite doação do próprio candidato. Então nós vamos criar uma plutocracia eleitoral. Aqueles candidatos mais ricos financiam a si próprio, como vem ocorrendo nos Estados Unidos, né? O Trump financia a si próprio, o prefeito de Nova York, o Bloomberg lá, financiou a própria campanha. Então nós estamos também induzindo essa legislação a uma plutocracia dos candidatos mais ricos, que o fundo partidário não é suficiente e quem tem mandato tem obras, logo tem mais recursos. Eu vou, senão daqui a pouco nosso tempo se esgota, eu vou mudar um pouco de assunto falando da questão, não vou perder a oportunidade, do impeachment que está vindo por aí, né? Quer dizer, do processo de impeachment que já está acontecendo. Chegando ao final, né? E que deve ser votado em plenário lá por volta na primeira quinzena de agosto, até o final da primeira quinzena de agosto. Algum risco, alguma chance, não é risco não, alguma chance da presidente Dilma conseguir reverter o processo e voltar ao poder? Olha, eu conversei na semana que passou, no Política Cruzada, eu entrevistei o Ciro Gomes. Ciro realmente é um sujeito que sabe muito, tem um poder de argumentação que é aliado ao PT, né? Que é aliado ao PT. Embora Dilma, tenha xingado Lula, tenha xingado Dilma, tenha xingado... xingar é uma coisa que... A Mangabeira Ung conseguiu o ministério xingando Lula, né? Então, como é o negócio, história, mas não deixa de ser aliado, né? Ele diz, o Ciro chegou a dizer o seguinte: com o PT nunca mais. Embora sejamos partidos de esquerda, com o PT nunca mais. Com Lula, nunca mais, mas eu respeito a Dilma, gosto dela, acredito que ela seja inocente e fez todo o discurso dele. Estou dizendo isso para resumir o seguinte: eles fazem uma conta de que a Dilma precisa de 30 votos no Senado. 30 votos. Quanto é que eles têm hoje? Segundo o Ciro, 27. Faltam 3. 3 votos. Eles precisam virar 3 votos. E é em cima disso que eles têm trabalhado. Eles estão tentando virar o Cristóvão, o
Assir Gurkacs, que é difícil de falar esse nome, né? É um senador, e mais um outro que eu não me lembro o nome, ele citou o nome dos 3. Então eles estão trabalhando em cima desses 3. Por quê? Esses 3 se convenceram de que os 4 senadores que foram citados nas gravações da Lava Jato participaram do esquema para tentar barrar a Lava Jato, ou seja, para tirar o PMDB do olho do furacão. Então, agora eles estariam supostamente mudando de lado. Então, ele disse o seguinte, olha, a esperança é pequena, mas ela existe. Vamos pensar politicamente. Politicamente, ninguém quer a volta da Dilma. O PT não quer a volta da Dilma. A maioria do PT não quer a volta da Dilma. O primeiro erro do Lula foi ele tentou e perdeu para a Dilma, que na reeleição da Dilma era ele seu candidato. Começou aí o inferno do PT, quando o Lula perdeu para a Dilma o lugar do segundo mandato que a Dilma ganhou. Depois perdeu, foi uma luta interna e ela perdeu. A Dilma se juntou com o Mercadante, com coisa, e bancou, e o Lula ficou com medo dela ir a público. Ele perdeu a luta interna, ele fez tudo para ser candidato, foi a primeira perda. Depois o inferno começou com a incompetência, né? Acho que é genética dessa Dilma, que é a questão da negociação, que tudo que o Temer está fazendo agora, se ela tivesse feito, não tinha perdido o mandato. Então, veja, nesse sentido, politicamente, ninguém quer a volta da Dilma. O PT não quer porque não é viável para o PT para disputar 2018 com a Dilma retornar. O PMDB tem, ele tem maioria, e ninguém que vai votar vai perder a oportunidade de ter um presidente que negocie, eu alcanço cada vez, posso chantagear e retirar, o Temer só rosnar, ele entrega, né? Então, veja, você tem isso, ninguém quer que a Dilma volte. Então, por esses motivos, e tem a Justiça Eleitoral, que também não vai mexer com o Temer, porque o Supremo é um jogador, é um veto preto, tem condição de vetar. Para produzir ordem política, ele vai manter o Temer, mesmo que a Lava Jato, mesmo que ache batom na cueca do Temer, pela ordem política, eles não vão tirar o Temer. Então, vejam, por todo esse motivo, Dilma não volta. Aí nós temos a continuidade do governo Temer. Eu não tenho toda essa segurança, embora concorde em 80%, 90% dos argumentos do senhor. Sem dúvida alguma, o Supremo deve se manifestar por manter essa ordem, mas há um risco no TSE. A incerteza é a Lava Jato, né? O que eu acho é o seguinte, eu concordo que é muito difícil de reverter isso. Acho que a Dilma não tem clima sobre nenhum aspecto. Nem no plano da sociedade, nem no plano das instituições. Sabe? Mas eu vou acrescentar uma coisa. Esse processo, aí vamos já pensando em Temer já efetivado ali nessa interinidade, aí deixar de ser interino para ser efetivado pelo menos até 2018. Eu acrescento o seguinte, interessa muito a muita gente ganha com essa instabilidade. A única certeza que a gente tem é que mesmo Temer efetivado, essa instabilidade continua até 2018. Com certeza. Até porque o PMDB está até o pescoço, está acima do pescoço da Lava Jato. A última vez que a gente bateu papo aqui, eu defendi a tese, queria ouvi-lo, esquecendo. O Temer tem de virar um Sarney, a sarnezização do governo. Aquele momento que não decide nada, todo mundo faz o que ele termina. Então, a única opção do Temer, uma vez virado legalmente presidente, é virar um Sarney. Daí a política com governadores... E cada vez mais... E ele já começou esse processo mesmo agora. O Temer, como Sarney, entrega tudo e eles mantêm o Temer até o final. Então, ele virar o Sarney politicamente para ele terminar. Agora, não se esqueça que o pior inimigo do Temer é o Cunha. Então, a briga agora não é o que nós estamos discutindo. A briga agora é entre Cunha e Temer. Mas você não acha que o Cunha já está fora? Se o Temer continuar, o Cunha vai sangrá-lo até o fim. Se o Cunha sair, ele pode fazer um custo para o Temer, que é a incerteza do Temer. Então, o problema do Temer agora é o Cunha. Você não acha que o Cunha foi cada fora do baralho, não? Já? Ainda não. Você não acha que ele vai ser caçado? Isso é inevitável? Penso que vai ser caçado. E aí ele joga no ventilador? Ele vai tentar segurar isso por mais algum tempo, sem dúvida. Vai tentar. Era para ser julgado ainda agora, antes do recesso. Já virou para depois do recesso. Agora veja como é que o Supremo colocou o Temer lá. A denúncia do Janot das contas na Suíça foi em agosto. Por que o Supremo não tirou o Temer em agosto? Para tirar a Dilma. Não tirou o Cunha em agosto? Não tirou o Cunha.
a denúncia das contas era em agosto. Por que não tirou o Cunha em agosto? Para tirar a Dilma. Não, professor, e mas... depois que a Dilma saiu, tirou o Cunha. O Supremo decidiu tirar a Dilma, mantendo... O Supremo decidiu em agosto manter o Cunha para tirar a Dilma. Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas assim, olha, naquele momento, ainda as gravações, as coisas todas não tinham vindo à tona. Como então, não? O Supremo é capricho, faz o que quer. Motivo para tirar o Cunha já tem faz tempo. Denúncia do Janot, contas na Suíça. E... A prova das contas da Suíça era em agosto. Só esperar tirar a Dilma para tirar o Cunha. Mas não tiraram ele pelas contas lá, tiraram ele pela manobra dentro do Conselho de Ética, aí sim... Mas tinha motivo em agosto. Né? É isso que eu estou dizendo. Então, nesse jogo, o Supremo mantém o Temer. Né? Um motivo foi utilizado agora, eu entendo. E o Cunha pode se vingar tanto do Supremo quanto do Agora, isso do Temer, né? Bomba, né? Ninguém quer ficar nada. Agora ninguém mais, né? E aí isso vai dar um outro programa, não vamos poder abordar isso agora, mas assim, aí já precisamos começar a pensar em 2018, né? Sim. Nesse cenário com Temer efetivado, o PSDB embarcado, um governo que tende a continuar agonizando, ou seja, é um cenário bastante definido e um cenário que, se o Lula não tiver um impedimento legal, né, não for parar na cadeia... E você só tem 3 partidos. Ainda é um player importante. E você só tem 3 partidos na Lava Jato que operacionalizou todos, do mensalão até agora. PMDB, PT e PP. Toda essa engrenagem da corrupção são 3 partidos. O PP, ex-Arena, PMDB e PT. São os únicos 3 partidos que operacionalizaram tudo que a gente está vivendo. Mas é porque a Lava Jato ela foca principalmente na Petrobras. Se você for para outras empresas, aí você pega os outros partidos. Mas nacionalmente são os 3 partidos, né? Não, estou falando a longo prazo. Na histórica. São os 3 partidos, só para a gente somar... A novidade, inclusive, é o PT ter entrado na turma, né? O erro do PT foi... O PT não precisava deixar correr solta a Petrobras. Ele não ganhou nada deixar... No início, né? Bom, mas isso dá outro programa. Rapidinho, o Aécio, que era ainda tido como nome, para mim ele está liquidado. Ele não tem força para querer disputar essa eleição em 2018 mais, com os problemas aqui de Minas, com o nome dele podendo eventualmente ser associado. Principalmente com o próprio PSDB de São Paulo dando nele o tempo todo. O Alckmin trabalhando contra. Você vê como é que os astros conspiram a favor do Alckmin. Faz chover em São Paulo, faz o ASCP, o Alckmin está soltando foguete. Está no melhor dos Põe o Serra para se dar mal com o Temer. O Alckmin tá tudo certo. A avenida toda. Então, tá liquidado. A única coisa que pode dificultar as coisas chama-se Lula. Bom, mas nós terminou. O Alckmin pode. Metrô de São Paulo, mas está sigiloso. Então mas isso aí, a especificidade deles é botar de aí vai ser a vez do Moro tirar o Lula para ajudar o Alckmin. Provavelmente. Bom, mas obrigado pela presença mais uma vez aqui no Correio TV Debate. E a você que nos acompanhou, obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo programa. Até lá.